Bom dia, senhores produtores, especuladores e entusiastas de commodities. Hoje no nosso AgroNer, sábado, dia 16 de março de 2024, vamos fazer aquela nossa análise semanal, né, como se comportaram os principais commodities que a gente tem observado, né, monitorado: soja, boi gordo, milho, trigo e o dólar faz parte também da atividade. Ver como que foi a movimentação no decorrer desta semana, se o mercado atendeu às nossas expectativas, né, a nossa leitura nas últimas semanas e o que esperar para as próximas semanas, tá? Eu quero começar. Hoje eu quero fazer esse apanhado ali, essa leitura dentro do ambiente da B3 primeiro, depois a gente pode repetir, né, confirmar esse movimento olhando o gráfico direto na Bolsa de Chicago. Para quem não sabe, a soja, por exemplo, dentro da B3, ela é um espelho da soja de Chicago, só que aqui a gente tem ela em sacas por dólar e lá em bushel, né? Então existe uma conversãozinha a ser feita. E sendo espelho, né, eu utilizo muito o ambiente da B3 porque é onde a gente monta as travas aqui, tá? A gente faz essa cotação de maneira geral em saca por dólar, mas é bastante interessante a gente confirmar essa leitura lá em Chicago, tá bem? A soja que nós esperávamos alcançar o fundo, né? Esse fundo aqui é importante, é um fundo lá de maio de 2023 e que houve então essa queda que a gente já vinha anunciando já há algum tempo, alcançou ali os seus 25, 24,80 e realizou aquele pullback que a gente também avisou a todos os espectadores que deveria acontecer, sendo ali um suporte muito forte. Vamos dizer, a probabilidade de não acontecer esse pullback era que não acontecesse no preço e acontecesse no tempo, então ele lateralizasse ali. Era um suporte muito forte para que fosse rompido de uma maneira assim, passar reto, né? Uma faca na manteiga. Seria algo bastante, mas muito atípico mesmo, né? Então era esperado que naquele suporte a soja pelo menos venha a fazer um respiro, tá? E um respiro até onde? A gente tem focado em alguns números, tá? Numa retração dessa movimentação, desse último movimento da soja. Então, é esperado que ela venha a alcançar os 28 dólares, 27 dólares e 50, já é necessário uma atenção maior. A movimentação que ela fez nas últimas 3 semanas, né, depois de tocar essa região, foram 3 semanas de alta para a soja. Nessa última semana que a gente encerra, ela fechou com uma alta de 1,15%, chegou a trabalhar numa alta maior. Na quinta-feira o pregão empurrava muito bem, mas se entregou ali no finalzinho do pregão o movimento. Chegou a dar até uma assustada, né? A gente já diminuiu ali para o gráfico diário, mas ontem ainda fechou de uma maneira interessante e, principal, fechou a semana rompendo a média mais curta de preço, tá? O que pode nos trazer a esperança dela chegar assim nessa média de preços mais longa, né? Onde os preços trabalham num tempo gráfico maior, um período maior, e nos 50% da correção dessa pernada de baixa aqui, que foi uma pernada bastante forte, né? Essa queda foi bastante expressiva e é interessante que o mercado, ainda que tenha por objetivo romper esse fundo, venha a romper
os 50% vem alcançar, né, fazer um pullback na metade desse movimento e então vir a cair. O interessante é que a partir dos 27,30, ele já alcança dessa retração, a gente chama Fibonacci, né? Aqueles que nunca ouviram falar, é um padrão que foi descoberto mesmo na natureza, a copa das árvores e tal, de maneira geral, as coisas trabalham dentro de uma expansão e retração que foi conhecido, inclusive o sobrenome daquele que descobriu essa ferramenta é Fibonacci, né? Então, em homenagem a ele. Então, os 38%, que ainda é uma retração saudável para que o mercado venha a desenvolver depois uma nova queda, se esse for, vamos dizer, o futuro dos preços, então ali nos 27 e 27, 27 e 30, bem próximo daqueles 27,50, onde a gente fala já há algum tempo que é necessário já uma certa atenção, tá? Então, o mercado fechando acima dessa média mais curta, ele abre caminho para possíveis novas altas, né? Já é necessário ficar atento. Na, de modo geral, a semana empurrou muito bem. A quinta-feira chegou a trabalhar com uma alta de preços de quase 1,5%, mas se entregou. E ontem, no pregão de sexta-feira, dia 15 de março, o mercado chegou a trabalhar em baixa, tocou a média de preço mais curta e conseguiu fechar o pregão com uma alta até de, assim, uma alta pequena, né, mas uma alta de 0,11% e deixa assim caminho para novas altas nessa semana que vem aí pela frente, tá? Então, o rompimento da máxima nos 26,84, né, do candle de quinta-feira, nos empurra o preço até pelo menos a retração de 38% de Fibonacci, né? Então, para aqueles que não entendem isso, empurra os preços ali para cima até os 28, 27,30, tá? Onde já há necessidade de uma certa atenção de como vai se comportar os preços nessa região. A gente tem essa questão da retração e tem a média no gráfico diário mais longa. Então, vai funcionar como suporte, tá? Temos aqui nos indicadores essa demonstração de uma força compradora ainda bastante presente. Então, é bem possível, tá, que ele venha a alcançar essa região aqui e até possível que seja, né, que aconteça nessa próxima semana. Vamos ver como que vai desenrolar esse preço, tá? Se ele continuar com toda essa potência compradora, na próxima semana, talvez a outra, a gente alcança esse patamar de preços, né, nos 27,30, que ele venha encostar ali, deixar pelo menos um paviozinho nos 27,50, tá bem? Então, essa é soja no Brasil. Eu quero entrar um pouco com vocês também, antes de mudar a commodity, olhar a soja no mercado de Chicago, tá? Então, no mercado exterior, né, em Chicago, a gente, deixa eu alterar aqui, vamos continuar falando da soja, tá? Isso aqui na bolsa de Chicago. O próprio gráfico ele tem padrões diferentes porque eu uso uma plataforma diferente para fazer a leitura. Mas em Chicago também fechou acima da média mais curta, né? Permite esse contexto, essa espera de que os preços venham a continuar subindo. Os 50% do movimento em bushel, ele está ali por volta dos 12,63, tá? Então a gente teria ainda uma alta a partir do fechamento de ontem, de uma alta esperada aí de uns 5,40, 5,5% de alta para soja ainda. Uma coisa ruim, deixa eu ver se aqui está com. Não, aproximar aqui, na verdade, isso aqui eu troquei. Os 38% então para a soja, né?
É 38,2, mas a gente não precisa de preços exatos também, então 38 já é o suficiente. A gente teria uma retração até os 38%, que seria interessante também porque existem esses fundos aqui que podem funcionar como... foi um suporte lá atrás, agora pode funcionar como uma resistência, tá? Então, a região dos 50%, né, daqueles 5,5% de alta, é bem possível que venha a ser alcançado, né? Ele venha a tocar aquele teto, aquela dificuldade agora dos preços subirem acima daquilo que era anteriormente o suporte, agora funciona como uma resistência. Os preços não chegaram a tocar os 38%, que seria a retração mais rápida, né? Uma pressão vendedora tão forte que o mercado não consegue retrair pelo menos os 50%, então ele vem na retração de 38%. Ele chegou muito próximo disso nessa última semana, mas se ele vier tocar só essa região, a gente ainda tem uma alta de quase 2%, né, 1,95% para a soja nessa região aqui, que não acredito, tá, que venha a ser respeitada. A forma como as 3 últimas semanas empurrou de maneira interessante, e o formato aqui desta queda não existe uma resistência tão forte para segurar esse preço, mas é necessário uma atenção, né? Não existe uma bola de cristal, é uma retração e a gente, com essa alta de mais 2% no preço da soja, pode ficar bastante atento a como ele chega nessa região, né? E como que ele vem a tocar, se com uma certa fraqueza, se sem volume. Eu vou observando isso e passando para vocês, principalmente aqueles que estão lá no grupo, né, de commodities que a gente tem, no WhatsApp, e aqueles que trabalham comigo também. A gente vai fazendo essa orientação de como se posicionar no mercado de forma a proteger a sua lavoura e procurar oferir um lucro maior nas suas commodities, tá bem? Então, voltando aqui para a soja em Chicago, no gráfico diário, também rompeu a média mais curta, a média mais longa está logo acima, na 2,28%, o que pode segurar um pouco os preços também, tá? Então um pouco acima ali dos 38. Então ali a gente já viu que com uma alta de 2% na soja, a gente já precisa acender os alertas, tá? Ver como que ela vai fazer essa movimentação, ideal que ela rompesse essas regiões, tá? Com bastante força, entrasse bastante vigor dos compradores, para que ela possa chegar aqui nos 50% pelo menos, né? E a gente conseguir aí esses ganhos com 5% de alta na soja. E aqueles que não fizeram nenhuma trava nem nada, que estão amargando o prejuízo da queda desses preços, possam recuperar um certo fôlego, né, um certo preço no seu grão ali no físico, tá? Então vamos ficar atento aí, 2%, 5,5% são as duas próximas altas esperadas, tá? Se ele conseguir romper essa região aqui, então 5,5% deve segurar um pouco os preços para a soja. Então, vamos voltar aqui. Para a gente fazer a leitura do milho. Milho que na B3 realizou uma queda bastante expressiva, né? Chegou a lateralizar, fez com que alguns acreditassem, inclusive eu cheguei a entrar comprado, saí até bem da operação, mas a gente imaginava que ele pudesse vir a preços mais elevados, ali próximo dos R$ 80 a saca, e se entregou ali em janeiro. Houve até um aviso, né, de minha parte para aqueles que estão no grupo, né, da queda da soja e do milho antes dela acontecer. Ele chegou a perder essa região de suporte aqui mais abaixo, tá?
chegou a perder, mas houve uma rejeição dessa perda, tá? A gente pode esperar para o milho uma alta. Eu ainda estou esperando uma confirmação dele. Vocês podem observar que ao chegar na média mais curta de preço e nessa região aqui, que é uma região de resistência, né? Os candles que produziram esse rompimento do fundo foram esse e não foram rompidos, tá? Ele chegou a trabalhar acima desses preços, mas não conseguiu sustentar e fechou a semana aqui abaixo. A perda da mínima desta semana abre caminho para pelo menos o reteste deste fundo, tá? Ali no 56 para o contrato K, ok? E se então romper esse fundo, aqueles antigos 52, houve a troca de contrato, então os R$ 49 por saca para só o milho no contrato K, tá? Então o milho ainda demanda bastante atenção, tá? É preciso ficar bastante atento à movimentação do milho. Ele ainda não confirmou a sua alta. Seria até interessante, né, que ele conseguisse romper essa região, esse topo que ele não conseguiu sustentar, testar novamente aqui e aí sim a gente poder, a gente poder acreditar então numa alta do milho, pelo menos até os 72 para retestar o topo. Essa média mais longa, com essa movimentação toda, vai dar tempo dela chegar aqui e aí sim, no rompimento dela, a gente esperar o milho de volta a esses patamares de R$ 100, tá? Mas ainda existe um longo caminho para acontecer isso. Ele não conseguiu sustentar a alta nessa semana que se passou e a gente precisaria de um pivô de alta, de alguma demonstração vigorosa dos compradores, uma vez que ele está numa tendência de baixa muito forte, fez um fundo e agora está respeitando por enquanto essa região de resistência, tá? Ele precisa romper essa região e retestar como suporte. Milho, que lá em Chicago, tá? Vamos abrir aqui o milho Chicago. Também testa, tá, essa região. Deixa eu desenhar. Testa essa região de resistência, tá? Foi o candle que produziu toda a queda, então a gente chama isso de supply, né? Uma região de resistência, uma região que há muitas ordens vendedoras, tá? Então, enquanto ele estiver respeitando essa região, não há como acreditar na alta que ele demonstrou nas outras 2 semanas. Inclusive, a semana atual em Chicago fechou em baixa, tá? Então ele precisa produzir o rompimento dessa resistência, tá? Retestar de novo essa região como suporte, e aí sim a gente acreditar, né? A gente poder esperar do milho uma alta de preços. E aí, claro, né, na nossa bolsa aqui os R$ 72 vai ser uma nova resistência e romper aquela região, esperar o milho sim de volta aos patamares de R$ 100. Por enquanto houve uma certa rejeição, né, uma pressão compradora muito grande na perda do fundo, mas ainda não dá para acreditar na continuação desse movimento até que ele demonstre isso. Ele começou a construir, mas ele precisa continuar, tá? Só para ficar bem claro isso. Ainda permanecemos aí bastante atentos, né, de orelha em pé, esperando a movimentação do milho, tá? No rompimento dessa região de resistência, sim, a gente pode criar uma esperança, não uma esperança tola, mas uma esperança fundamentada na alta do milho. Depois do milho, eu quero tratar com vocês, e aí aqui no nosso ambiente de bolsa,
na B3 do boi gordo, tá? Boi gordo. Boi gordo, que é aqueles que trabalham com a gente montaram operações não direcionais, né? Então o que a gente espera agora de boi gordo é que ele simplesmente se mova. Isso é algo bastante interessante, porque o boi gordo, semelhante ao milho, ao perder o fundo, tá? Eu vou até tratar ele primeiro no diário aqui, depois a gente sobe para o semanal novamente. Ele, dentro desta congestão, foi tocada aqui 3 vezes. Então, você tem essa congestão do milho, do boi gordo, desde ali de setembro do ano passado. Ele lateralizou, né? No contrato atual seria a faixa dos 29,39. Nos contratos anteriores a gente chegou a estar em 40,50. Os contratos futuros de boi gordo, eles estão desvalorizados, eles estão com curva invertida, então cada contrato que passa os preços estão piores, tá, de boi gordo. E ele trabalhava nessa estreita faixa de preço de R$ 10 a arroba, né, entre a máxima e a mínima. Rompeu a região, inclusive com bastante vigor, tá, e rejeitou essa perda. Tá? Ele rejeitou. Ele fez 2 pregões bastante expressivos de queda. No último ele se entregou boa parte do movimento e depois rompeu a máxima. Tá? Chegou a romper as médias mais curta e mais longa, mas ao romper a mais longa, no candle, no pregão seguinte, ele demonstrou um candle que é um candle de reversão, né? Um candle de virada de forças, né? Entregou-se os compradores e os ursos, né? Os vendedores empurraram bem forte por 3 dias sucessivos, porque apesar desse candle aqui não ter um corpo vermelho, a abertura e o fechamento se deu aqui, então você vê que a maior pressão nesse pregão foi dos vendedores. Os compradores tentaram empurrar e os vendedores entregaram toda a alta que houve naquele pregão. Tá? O que a gente espera agora para boi? Depois de um movimento tão expressivo, né? Houve uma queda que se originou aqui nesse topo. Ele formou um novo topo aqui e agora é de se esperar que ele venha, inclusive, deixa eu desenhar inclusive com a ferramenta de Fibonacci aqui para vocês. A expansão esperada para o boi é que ele venha fazer este tipo de movimento, tá? Esse tipo de movimento. Não sei se fica legível para todos. Eu utilizo uma resolução muito alta. Deixa eu aumentar aqui. Ok. Isso aqui é 100%, né, desse movimento, seria a repetição desta pernada aqui, novamente aqui. Então, ele simplesmente repetindo este movimento nessa segunda perna aqui, a gente teria boi em 221,50, tá? Ele fazendo uma movimentação maior, até porque aqui em 221,50 não há o porquê os preços pararem, tá? A gente volta já para o gráfico semanal. Deixa eu até colocar aqui já. Você percebe que olhando para a esquerda não há nada que segure os preços, pelo menos até a região dos 206, tá? Que seria 2 vezes essa movimentação aqui. Não existe nada aqui, nenhuma resistência que venha segurar os preços, tá? Mas simplesmente repetir essa pernada joga os bois em 200, o boi em 221 e depois a gente teria ali por Fibonacci ele em 212 e 206. Essa região aqui pode funcionar, né, se ele chegar aqui e fazer uma movimentação de preço semelhante a essa e depois romper esse topo, ele pode retornar os seus preços a partir daqui, tá?
mas o principal suporte do boi está aqui na região dos R$ 197. Então, a gente tem o boi que pode chegar ali entre 202 e R$ 197, caso ele venha romper principalmente o fundo desse semanal, que na verdade agora a gente estaria o fundo para essa região aqui, tá? Ele perdendo essa região aqui dos R$ 227 por arroba para um milho, para o boi gordo, ele pode jogar os seus preços sim até essa região ali dos 202, R$ 197. Não há nada que segure os preços antes, tá? Dessa queda. Então a gente tem uma expectativa de uma queda para o boi gordo bastante expressiva. Boi gordo ainda pode subir? Pode, tá? Ele montou nessa semana todo um cenário para queda, mas na semana que vem, principalmente, se ele, ao invés de perder esse fundo, ele rejeitar todo esse movimento e empurrar muito forte para cima, rompendo a máxima da semana, aí a gente tem sim uma entrada de compradores bastante expressivo que pode jogar o boi gordo. Aí então, para a região aqui dos 246 e chegando aqui, acredito que ele venha a buscar toda a liquidez que ele tem presa aqui em cima. Se não, a gente pode ter o boi gordo esperando, realizando toda essa baixa aqui, para aí sim buscar liquidez e chegar nessa região, tá? Que assim, é uma região que deve ser buscada pelo boi, mas ele não tem prazo para realizar isso, inclusive não tendo encontrado forças, né, nesses últimos meses, né, de setembro até agora, para chegar naquela região, vir buscar liquidez mais abaixo, para então poder depois alçar uma alta e alcançar aquele preço que para o contrato atual, tá? O contrato H é o preço de R$ 260 a arroba. Então, vamos esperar. A gente até montou essas operações com aqueles que trabalham com a gente de maneira não direcional, porque o boi gordo, depois de uma lateralização dessa, o rompimento do fundo pode ser um rompimento falso, né, e buscar então depois desse rompimento buscar liquidez suficiente para alcançar a alta de preço, mas pode se confirmar e cair muito forte, né? Então o boi gordo ainda deixa ali uma interpretação, enquanto ele não romper essa região aqui para baixo, uma interpretação dupla. Ele pode subir ou cair, infelizmente, né? Então a gente montou ali essa operação em que, havendo a alta, a valorização do boi físico e um ganho no mercado financeiro, mas também com uma queda de preços, não há prejuízo, né, pelo menos expressivo, há uma compensação no mercado ali, com ganho no mercado financeiro para a compensação do preço da perda, né, do preço do gado físico, tá bem? Então, o boi gordo ainda ele abre caminho, tá? Ele está com todo o cenário desenhado para queda, mas ele ainda pode rejeitar na próxima semana esse cenário. Ou, inclusive, ainda deixar, sei lá, às vezes até um candlezinho menor aqui, ó, amarelo, e deixar novamente um cenário ainda mais forte para baixo, mas deixar essa ainda possibilidade de rejeição da queda dele, tá? Então, vamos ficar bem atento aí ao boi gordo. Havendo também a confirmação dessa queda, eu os avisarei ali no grupo das commodities. Antes de partir para o trigo lá na Bolsa de Chicago, vou mostrar para vocês aqui a questão do dólar, né? O dólar que, vamos lá, vamos começar no semanal. O semanal, a gente observa também no diário, mas vamos dizer, essa compressão de preços, né? Ele está bastante comprimido ali, é comprador que empurra uma semana e vendedor empurra outra semana, e ninguém sai do lugar. Um dá um passinho para frente, depois um passinho para trás, e é uma compressão aqui de preço, né? Uma lateralização dos preços do dólar. Há uma dificuldade de romper esses R$ 5, esse 5,03 ali, em que ele toca e aí se entrega, toca e se entrega, tá? No diário está mais até fácil de fazer a leitura. As médias já estão ali todas, né, sem nenhuma reação,
já não são respeitadas, ela, inclusive está flat, né? Isso aqui que é uma média em flat, uma curva em flat que a gente fala, ela está lateralizada, né? Ela não tem nenhum tipo de inclinação, não exerce nenhuma pressão sobre os preços. E é esperado, tá, que o dólar venha a fazer uma força, vamos dizer assim, acima do que ele tem feito ultimamente para conseguir romper essa região. Tem funcionado como uma resistência muito forte, os R$ 5 ali está sendo uma resistência muito forte, mas é possível também que no curto prazo ele venha a cair para então buscar a força aqui embaixo, tá? Buscar alguma liquidez aqui e romper essa região dos R$ 5, 5,03, para alcançar primeiro aquela primeira resistência que a gente tem discutido ali no 5,9, 5,10 e a partir daí né, buscando aqui o preço jogar os preços ali em 5,25, tá? Mas pelo menos essa região aqui dos 5,10 o dólar deve alcançar. O problema tem sido o prazo, né? A leitura do prazo para ele alçar esses preços fica bastante comprometido agora, porque com essa resistência mais abaixo, ele pode buscar sim alguma liquidez. Não acredito que seja um movimento, mas o que eu acredito ou não, não importa no mercado, né? Ele deixa margem para isso, inclusive há uma certa pressão compradora se entregando aqui, então ele pode buscar assim essa região dos 5,80 e pouco para depois conseguir realizar essa alta que está tão difícil para o dólar. Então, seguimos esperando aí. Se ele romper essa região dos 5,3, aí sim alçar essa região de preço aqui dos 5,10 e depois aqui nos 5,23, 5,25, até uns. Chega até os 5,30 aqui, essa região, tá bem? Então, aqueles que têm algum contrato em dólar, ficar bem atento, e aqueles que não têm, tomar muito cuidado para fechar principalmente a questão da, da, de uma compra, né, em dólar. Às vezes o mercado pode realizar ali um pullback, tá? Mas não deve romper, tá? O mercado está lateralizado no dólar e romper a mínima ali que foi no 5,84 não é uma probabilidade muito alta no momento, tá? Então ele deve ficar trabalhando naquela região ali até que rompa essa região dos 5,3. Vamos falar de trigo um pouco. Trigo, primeiro gráfico semanal. A gente tem conversado sobre a tendência de baixa para o trigo. Essa semana rompeu mais uma vez o fundo, tá? Fechou com uma queda aí de 1,72% de queda, tá? Deve vir buscar a região mais abaixo, né? A região de suporte mais abaixo para o trigo. Deixa eu trazer aqui. Então ele tem uma queda esperada aí de mais uns 15%, tá? Nos últimos 3 dias formou, inclusive, tentou romper essa região de preço e formou mais um padrão de queda, tá? Isso aqui é um padrão, fez um topo, né? Você vê que semelhante a este topo, semelhante a este topo. Então, principalmente no ativo que está em tendência de baixa, formação de um topo é o prenúncio de novas quedas, né? Então, quem tem 3,5%, ele deve cair pelo menos 7%, tá? Nas próximas semanas. E depois até aqueles 15% para alcançar um novo fundo. Isso para o trigo. Nenhum sinal de reversão para o trigo ainda, tá? O trigo está praticamente em queda livre. Não tem nada que segure os preços dele antes dessa queda aqui dos 15%. E o preço esperado para ele, então, na próxima queda, seria os 448,5
ali o trigo cebote, tá? Trigo na bolsa de Chicago. Por hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos seguir atento, tá? Quando há algo bastante expressivo, por vezes eu procuro, se eu acho mais interessante, também fazer uma gravação durante a semana para demonstrar uma movimentação atípica no mercado ou o que esperar. Por exemplo, se o boi gordo vier a cair abaixo ali daquela região ali dos 221, provavelmente eu venha trazer para vocês uma leitura sobre isso, ou se romper o topo, tá? A gente vai avisando vocês, às vezes por meio de imagens ali naquele grupo, ou com uma gravação, né, para mostrar aí qual seria a próxima região de suporte ou resistência, o que esperar desses preços. Para o dólar também, a gente está num momento bastante difícil do mercado, momentos de inflexão para todas as commodities e para o dólar. Assim, o que não traz assim nenhum tipo de inflexão, simplesmente a continuação do movimento é o trigo, né, que tem caído de uma maneira muito forte. É bastante importante aqueles que têm trigo, que vão plantar trigo, realizar o quanto antes as suas travas, tá? Porque uma queda de 15% representa um prejuízo bastante expressivo. Caso vocês queiram que a gente faça uma análise de um ativo diferente ou de uma maneira diferente, de uma realidade diferente, deixem aí no comentário. Gostando do conteúdo, considerem se inscrever, curte o vídeo, compartilha com aqueles que vocês acreditam que esse conteúdo possa ajudar. Um bom final de semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser.